Oi, Carol, tudo jóia? Vamos começar a live aqui, daqui um pouquinho o Sullivan fica online. Vamos bater um papo super bacana aqui. E aí, Carol, como é que tá o Luiz? Oi, Kaká. Show de bola, gente, show de bola. Hoje é um convidado super especial. Sullivan, um dos maiores coaches desse país. Também tô de vocês, viu? Também tô de vocês, que saudade. Pronto, o Sullivan entrou aqui na live, a gente já começa esse bate-papo. Que bom, Carol, que bom. E aí, Sullivan? Fala, Samuel, beleza? Tudo certo? E você, como é que tá? Tudo ótimo, cara. Bem corrido, mas estamos bem. Tudo tranquilo. Isso aí. Trabalhando bastante Aliás, muito também. obrigado aí por ter achado uma brechinha nessa agenda para bater esse papo aqui com a gente. Vamos conversar. Vai ser um prazer falar contigo, falar com a tua audiência aí. Que a gente puder contribuir, vamos contribuir. Pois é, Sullivan, eu convido as pessoas aqui e aí eu sempre dou uma olhadinha nos conteúdos, né? Eu olhei um pouquinho o seu programa hoje, o Foco e Gestão, e aí pensei algumas coisas aqui que eu achei super bacana. E alguma delas, o que me chamou muita atenção, que eu não conhecia com esse nome, é a síndrome do impostor, né? A gente sabe, eu já convivi com muitas pessoas que têm um potencial muito grande e elas até atingem, às vezes, o teto, atingem todos os objetivos que planejam, mas elas não se acham merecedoras disso. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Você sabe que, Samuel, esse é um tema muito interessante, porque a gente sempre, há muitos anos, a gente lida com isso dentro de algumas sessões de coaching, né? Com executivos, com empresários e tal. Pessoas que têm uma dificuldade em, como é que eu vou dizer? Não seria assumir o sucesso que teve, seria ela mesma de reconhecer o sucesso que teve. Né? Ou seja, o sujeito, por mais que ele tenha, por mais que ele alcance, por mais que ele tenha êxito naquilo que ele se propôs fazer, ele não se sente merecedor daquilo. E a gente, durante muito tempo, a gente sempre, e muito tempo que eu digo bastante mesmo, assim, uns 14 anos, desde 2005 que a Sim, gente vem vendo isso acontecer em muitas relações de coaching propriamente dito. E aí o gozado é que em meados de 2015, mais ou menos, foi lançada uma pesquisa nos Estados Unidos, onde uma psicóloga americana fez uma pesquisa e trouxe justamente esse embasamento e deu esse nome para esse tipo de sentimento, né? A chamada síndrome do impostor. É quando o sujeito, ele, na verdade, em resumo, para quem está nos assistindo conseguir compreender isso, é quando o sujeito ele se acha uma fraude. Né? Ele, por mais que ele tenha alcançado resultados, ele se sente uma fraude. E uma das coisas que a gente começou a observar isso dentro dos nossos processos de desenvolvimento, tanto treinamento quanto coaching, foi a gente conseguir observar que essa síndrome do impostor, ela se manifesta através de comportamentos sabotadores, né? Através de crenças limitantes. E isso são coisas que o sim, indivíduo, muitas vezes, ele carrega. A gente divide basicamente em três pilares, né? Ou ele carrega isso por conta de crenças que são herdadas, ou seja, aquelas máximas que a gente muitas vezes acaba herdando de família, né? Quem nunca ouviu algumas coisas dentro de casa quando criança, que ao longo da vida isso se tornou verdades absolutas, né? Quantas vezes com tem aquelas certeza. que viraram, como é que eu falo, ditos populares, né? Que nem aquela história, você deve ter passado por isso, que a mãe falava assim, se o chinelo tiver virado de ponta cabeça, a mãe vai morrer. Você lembra dessas histórias? Não. Tem A essas, Carol até hoje desvira o chinelo. tem esses ditos populares que são inofensivos, vamos dizer assim, mas tem muita coisa que não foi levado como um dito popular, mas as pessoas acabaram levando isso com uma certa seriedade e acabaram levando isso para a vida como eu chamo de verdades absolutas, né? E, por exemplo, ninguém fica rico, dinheiro demais não traz felicidade e tal, e tudo isso vai desgastando muitas vezes a relação do indivíduo com o dinheiro e com uma série de coisas, e quando ele obtém isso, o
muitas vezes ele acaba acreditando que ele não era merecedor daquilo, né? Então, isso tem meio que uma mistura de comportamentos sabotadores com crenças limitantes, que tudo Sim. isso acaba, de uma certa forma, formando, vamos assim dizer, essa chamada síndrome do impostor, né? E tem muita gente, foi muito legal, porque essa matéria que você pegou do programa, a gente fez uma entrevista, inclusive, com uma consuleza francesa, né? Que ela hoje reside no Brasil e ela se propôs a falar muito desse tema por reconhecer que ela tinha síndrome do impostor, né? Ou seja, se achava Sim. de fato uma fraude em tudo aquilo que fazia. Eu, por experiência, por ter nascido, Sullivan, com uma condição diferente, eu criei a crença que o meu cérebro ia compensar uma parte do cérebro que estava morta. Eu tenho uma lesão cerebral, uma paralisia cerebral, e eu, por ser uma criança que eu não andei durante essa primeira infância, então eu sempre acreditei que a minha cabeça ia compensar o resto do corpo que estava um pouquinho debilitado. E é impressionante como as nossas crenças conduzem as nossas ações, né? Às vezes a gente tem tudo, mas se não mudar aqui dentro, parece que alguma coisa vai travar, alguma coisa, e a gente não consegue sentir realmente a felicidade, a satisfação de ter, ou desfrutar mesmo de ter alcançado o que a gente quis. Então, eu achei muito interessante de falar desse tema mesmo, porque é uma coisa que afeta muita gente, mas a gente não vê muitas vezes as pessoas nem falando, nem reconhecendo. E eu vi a entrevista dessa francesa, o que eu achei mais legal foi a consciência dela que, pô, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema, e aí, depois de resolver, procurar ajudar outras pessoas através de palestras e várias coisas que ela faz. Então, eu achei isso muito bacana. Você tem vários desafios aí, né? O primeiro desafio é você, muitas vezes, vamos dizer assim, diagnosticar que você tem um problema, né? Você reconhecer que tem um problema. E a partir do momento em que você reconhece o problema, vem o segundo desafio, que é assumir que tem o problema. E aí você vem o terceiro desafio depois, é você agir diante daquele problema. E o agir é não só para dentro quanto para fora, né? Como que eu vou fazer para lidar com esse desafio? Como é que eu vou fazer para lidar com todas as situações que me cercam? Mas também como é que eu posso fazer com que isso sirva de lição para ajudar outras pessoas que muitas vezes possuem esse tipo de comportamento, vivem e convivem com pessoas desta forma, mas de alguma maneira acabam não sabendo lidar com a situação, né? Então, isso é uma das Sim, coisas que a gente encontrou muito em processos de coaching, Samuel. E essa dificuldade das pessoas enfrentarem essa situação de frente é um baita desafio também. então, e é engraçado que às vezes a gente não consegue mudar o fato, mas a gente muda a nossa perspectiva sobre o fato e o mundo muda, o nosso mundo muda e o das outras pessoas que nos cercam também. Eu, na adolescência, eu tive problemas de me aceitar, eu achava estranho o meu jeito de andar e eu me culpava muito por isso. Falava, poxa, eu ando de um jeito estranho, bizarro, esquisito, né? E hoje eu olho para o mesmo fato sobre outra perspectiva. Eu falo, poxa, graças a Deus, eu estou andando um pouco diferente, mas eu tinha 99% de chances de não andar, né? Ou de não andar sem apoio, eu andava com um andador e tal. E aí o fato não mudou e talvez não mude nunca na minha vida. A gente batalha para isso, mas eu não espero chegar nesse objetivo para ser feliz, porque talvez eu passe a minha vida inteira assim. E a gente tem que ter alegria, tem que ter felicidade, independente da condição que a gente tem, né, Sullivan? E Então, bastou eu. você sabe, Samuel, que eu usava uma frase, eu sempre falava assim, salvo limitações físicas e psíquicas, você pode o que você quiser, né? E essa foi uma frase que eu usei durante muito tempo. E de um tempo para cá, digo de uma década para cá, eu não tenho usado mais essa frase porque a gente começou a observar, né? E, pô, você é um exemplo disso, né, cara? E muito prazer, um prazer enorme para mim estar aqui falando com você, porque assim, você é um exemplo vivo que contradiz essa frase que eu sempre usei. Né? Hoje não tem limitação física e nem psíquica mais, cara. Isso não existe mais. Né? Cada um com a sua dificuldade, cada um com seus desafios, mas independente está aí. Você é uma prova viva e um baita de um exemplo disso tudo, né?
Pô, valeu, Sullivan, brigadão. Eu sou teu fã, cara. É um prazerzaço estar fazendo essa live aqui contigo. Eu anotei alguns tópicos aqui para a gente não esquecer, né? E aí outro ponto que eu acho super legal, porque a gente vê muito isso, essa polarização de opinião, principalmente quando está em épocas eleitorais, ou que tem um lado e outro, e as pessoas têm dificuldade de lidar com pensamentos e valores diferentes. E aí eu vou emendar dois tópicos aqui, né? O que a pessoa, às vezes, ela tem que se desenvolver para saber trabalhar num time que pessoas pensam diferente, mesmo quando as duas precisam alcançar um objetivo juntas, né? Não é um processo fácil. A gente sabe que essa geração, em relação à minha geração, em relação aos meus pais, mudou muito, e essa geração vai mudar mais ainda, né? Esse crescimento está cada vez mais acelerado, essa mudança está cada vez mais rápida, e de você colocar todo mundo num barco e, pô, vamos remar junto, independente de valores, independente da geração que você é. Como que você trabalha isso? O que eu vejo que é um dos grandes desafios hoje, Samuel, é o seguinte. Quando eu sempre digo que, assim, uma das coisas que mais faltam para os líderes hoje, né? E às vezes eu sempre, trabalhando com o governo, trabalhando com empresa privada, eu sempre coloco essa afirmação. Algumas pessoas gostam e outras não. E eu nunca tive, assim, muito, como é que eu vou te dizer, muita cerimônia para dizer muitas vezes o que precisa ser dito, entendeu? Eu digo que a gente, quando adota uma postura coach, às vezes a gente não tá para dizer o que o cara quer ouvir, muitas vezes o que é preciso ser dito naquele momento, naquela circunstância, e não porque eu acho, mas com base em fatos, né? Que isso é importante também. Eu sempre tenho dito que muitas vezes o que falta para quem está na posição de liderança é uma coisa chamada coragem. Eu acredito que hoje esse é o grande desafio de quem está na posição de liderança, porque é coragem para dizer o que precisa ser dito, coragem para fazer o que precisa ser feito, né? Porque nós temos uma cultura, principalmente no Brasil, muito relacional, né? Nós temos essa negócio do tapinha nas costas e tal, e eu sempre digo que o grande desafio não é quando a relação de trabalho vai da porta para fora. O maior desafio é quando a relação de trabalho vai da porta para fora e, além de ir da porta para fora, ela vem da porta para dentro, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou lidar com o Samuel, que ontem, de repente, estava na minha casa e nós ali, no momento de lazer, hoje eu preciso dar um feedback para ele, que é o meu liderado. Esse é um dos grandes desafios. E eu vejo que muitas vezes essa questão da coragem, ela é fantasiada com a história da geração, né? Fato que a gente tem gerações diferentes, sim. É fato que a gente tem gerações em modelos mentais e crenças e paradigmas e maneiras de pensar completamente diferentes, sim, num contexto profissional hoje. Mas eu acho que mais do que isso é a falta de coragem de quem está na posição de liderança, que muitas vezes acaba fazendo com que vamos chamar assim, esse bolo da confusão de gerações, ou dessa diferença de gerações, acabe crescendo cada vez mais. Então, acredito que isso pode ser resolvido com bastante coragem, em fazer o que tem que ser feito e dizer o que tem que ser dito na hora que tem que ser dito, entendeu? Então, eu vejo muitos líderes se escondendo atrás dessa história de geração, porque ele muitas vezes não tem coragem para adotar um feedback ou para fazer o que tem que ser feito muitas vezes, né? Claro, existe o desafio de geração, sim, isso é fato, né? Isso também é extremamente desafiador, mas você tem o outro lado da omissão por parte da liderança que não tem coragem. E muitas vezes, Samuel, é o seguinte, muitas vezes ter a coragem para fazer é muitas vezes fazer o que desagrada uma porção de pessoas, o que desagrada muita gente dentro da empresa, sendo empresa de pequeno, grande ou médio porte, não importa, né? Essa tomada de decisão é por quem está na liderança, sim, que tem que ser adotada. E o sujeito adota, cara, ou então ele está perdido e vai cair na vala comum, sim. Uma coisa é certa, né? Frase pronta, não adianta querer agradar a todos. Legal, Sully. Pô, maravilhoso. Eu gosto de trazer sempre esse contexto um pouquinho para o lado pessoal, né? Porque eu acho que o líder não só é aquele que está dentro de uma empresa liderando uma equipe, mas eu vejo a minha mãe como uma grande líder, né? Eu e meus irmãos temos 7 anos de diferença, eles são de outra geração, eles nasceram praticamente com um computador já. Eu peguei essa fase de transição.
E em alguma das discussões que eu tinha, eu cheguei a falar para ela, pô, mãe, eu não te amo mais, no ato de, né, você fica nervoso e tal. E ela virou para mim e falou, olha, eu não quero seu amor nesse momento, eu quero sua educação. E eu acho isso fantástico, porque hoje eu vejo os pais Essa foi a e pior líderes surra querendo que ser você poderia ter amigo dos levado. filhos, querendo ser amigo. Não, porque eu tenho que ser amigo, porque o cara, gente boa, ótimo, seja, mas tem a relação, tem hora que uma correção, alguma coisa assim, ela exige mesmo que você tenha uma hierarquia, que você respeite isso. E isso me marcou muito, porque eu via os amigos meus fazendo a mesma coisa e a mãe, não, filho, olha, a mamãe te ama também, o que eu posso fazer? E os pais buscando muito o amor dos filhos, ao invés, às vezes, da educação deles. Isso é uma coisa que eu vejo muito e hoje, mais ainda nessa geração. Eu estou com um filho pequeno e a gente tem contato com muita gente com filho da mesma idade. A gente vê isso acontecer diariamente. Eu sempre falo, uma mãe, um pai, sempre tem a possibilidade de ser um líder, né? E às vezes, dependendo da distância de idade que você tem, você já lida com gerações diferentes dentro da mesma casa. Samuel, só para você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 21, eu tenho uma de 13 e eu tenho uma de 6. 3 meninas. Três Isso já gerações. explica a queda de cabelo, né? E eu passo exatamente assim. São pensamentos e mentalidades e gerações completamente diferentes. E você tem que ter um tato para lidar com cada um desses perfis, porque estão em momentos diferentes, com necessidades diferentes, demandando e solicitando coisas completamente diferentes, né? São anseios e expectativas completamente diferentes. Você tem, por exemplo, a geração hoje dessa criançada de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, essa criançada tem uma dificuldade absurda em lidar com a frustração. Essa criançada não sabe lidar com a frustração. Sim. E se ela estiver em um ambiente que não propicie para ela a frustração, e propiciar muitas vezes com coisas pequenas. Olha, eu quero isso, não vai ter, eu quero aquilo, também não vai ter, e assim sucessivamente, cresce um adulto completamente mimado, né? E incapaz de lidar com os desafios da vida. Por que incapaz de lidar com os desafios da vida? Porque sempre teve guarda-costas durante a sua criação, né? Então a criança precisa, e essa garotada de 4, 5, 6 anos, acredito que até ali uns 8 anos, não sabe de fato lidar com como é que eu vou dizer, com esse aspecto da frustração. Ou seja, não ter o que quer ter naquele momento, entende? Sim, aí qualquer pequena frustração vira uma grande frustração porque a pessoa não está adaptada a passar aquele processo, né, Sullivan? Eu cuido muito disso para educar meu filho porque eu já passei por muita coisa e eu quero que ele saiba valorizar algumas coisas. O que eu vejo, por exemplo, de colegas que estudaram comigo, eu tenho 3, 4 exemplos de amigos de infância que eram pessoas extremamente inteligentes, né, muito acima da média, QI e tal, facilidade de resolver problemas em escola, né, problemas de matemática, essas coisas assim, só que eles nunca entravam no jogo para perder. O que isso significa? Ele ia competir com alguém uma Olimpíada de Matemática, ele ia com quem era pior, porque ele queria sempre ganhar. E esse querer sempre ganhar, a vida adulta, você eleva a régua, né? Fica mais competitivo o mercado, tudo, e aí você vai competir, muitas vezes você vai perder, você vai ter que se reformular, você vai ter que estudar mais, você vai ter que fazer treinamento, você vai ter que se aperfeiçoar para conseguir seus objetivos. E aí no primeiro degrau na vida profissional, o cara já desmorona e hoje são pessoas assim que estão muito aquém do potencial que tinham principalmente na infância, que eram pessoas extremamente acima da média, mas elas não souberam ir lidando com essas frustrações da vida adulta. Eu vi uma frase esses dias que eu gostei muito, né? Que falava assim: não dê aos seus filhos o que você não teve, dê aos seus filhos o que eles precisam para se tornar quem você se tornou. É diferente, né? Muitas vezes o pai e a mãe Sim. quer compensar aquilo que ele não teve, ele quer dar para o filho. Isso é uma postura
uma ideia de comportamento completamente equivocada, né? Não é necessariamente dando um carrinho de controle remoto que você não teve, a boneca que você não teve, que você vai Exato. Às vezes nem é o valor do teu filho, né? exatamente, que vai Não vai fazer ter o com mesmo que ele se significado que torne, tinha para você. exato, se torne quem você quer que ele se torne. Não, dê para ele o que ele precisa para se tornar quem você quer que ele se torne. Não o que você não teve. Esse é um dos maiores equívocos que eu acho que os pais cometem hoje, né? Quando a gente fala desse... E às vezes era um valor tão grande porque não tinha possibilidade de ter, ou tinha muito pouco, né? Eu tenho a situação de um amigo próximo meu que, assim, ele sempre falou, cara, pô, o dia que eu ganhar muita grana, eu vou encher minha geladeira de iogurte. É uma coisa simples, mas na infância dele, ele tinha 8 irmãos e tinha que repartir pequenas doses de iogurte. E aquilo ele fazia com um prazer incrível. E hoje ele enche a geladeira. Ele tem 5 filhos e nenhum gosta de iogurte. É uma situação simples, mas não tem o mesmo valor. Você vê que coisa engraçada, Samuel. Um dia, né, eu, minha esposa e minha filha, a mais novinha, de 6 anos, nós saímos, fomos numa cantina aqui em São Paulo, né? E aí almoçamos, era um domingo à tarde, nós almoçamos e tal. E a minha filha, ela tem lá as bonecas dela, algumas um pouco mais caras, outras mais baratas e tal. Tem uma porção de boneca, e de casa disso e casa daquilo, e os brinquedos dela, enfim. Mas uma das coisas que a gente sempre fez com ela foi o seguinte: a cada ano, né, a cada Natal, então ela passa o Natal, ganha os brinquedos dela, emendou ali com o Dia da Criança e tal. E a gente, e como ela tem, por exemplo, ela faz aniversário 24 de outubro, então ela tem 12 de outubro, né, Dia das Crianças, 24 de outubro e Natal, tudo muito próximo. Esse trimestre ela ganha muita coisa. E a gente sempre habituou, assim, em janeiro, falar para ela o seguinte: olha, ajuda aqui o papai e a mamãe, vamos tirar daqui os brinquedos para doar para as crianças pobres, né? O que você quer dar para as crianças? E ela começa a retirar os brinquedos e tal. Mas, enfim, em meio a tudo isso, toda essa quantidade de brinquedo que ela tem, uma coisa muito interessante foi o seguinte: o que nós fizemos? Nós fomos nessa cantina almoçar um dia, e aí nós saímos de lá e me chamou muita atenção o comportamento dela. Porque o que aconteceu? Ela entrou no carro e começou a chorar. Começou a chorar dentro do carro, ia chorar, mas assim, aquele choro compulsivo, sabe? Aquela criança ali chorando e chorando e chorando e chorando. Aí eu falei: Clara, por que você está chorando, né? O que está acontecendo? O meu brinquedo, o meu brinquedo, o meu brinquedo, perdi o meu brinquedo, perdi o meu brinquedo. E aí você imagina que brinquedo que ela perdeu? Ela perdeu um baita de um brinquedão. Cara, eu tive que parar o carro no meio da avenida, encostar o carro no lugar que não dava, parei, aí fui para trás, tirei a cadeirinha dela, puxa a cadeirinha, levanta tapete, desencaixa o banco, puxa isso, puxa aquilo, porta e tal. Samuel, achei o brinquedo. Era uma plaquinha de plástico. Cara, devia ter 3 centímetros por 2, assim, uma plaquinha, um adesivo colado de um bonequinho. Ou seja, com tanta boneca, com tanta coisa, com tanto brinquedo, com coisas de valor financeiro, para ela o maior valor era uma porcaria, não, porque para ela era muita coisa. Uma plaquinha de 3 centímetros por 2, colado um adesivo de uma menininha lá, que eu não lembro nem de que brinquedo era aquilo, mas aquilo era o brinquedo que simbólico, mas assim, ela soluçava de chorar. Você não está entendendo? Mas era um choro compulsivo. Quando eu achei, ela achou meu brinquedo. Eu falei assim: eu não estou acreditando que eu tive que parar o carro, que eu tive que ficar aqui meia hora por isso. Né? Eu não estou acreditando que foi por isso. Então a gente vê muitas vezes que o valor que nós acabamos dando para algumas coisas não é necessariamente o valor que ela dá para as coisas. Claro. Né? Que os filhos dão para as coisas. Diferença de preço e valor, né, Sullivan? O nosso valor muitas vezes é financeiro e o deles não é necessariamente financeiro. Não. Eu passo por isso também. Até hoje eu nunca comprei presente pro meu filho e, enfim, eu falo, pô, só vou comprar quando ele aprender a pedir, quando aprender a falar. Mas eu pego muita coisa dos primos, os avós dão muita coisa. E aí também ele ganha os brinquedos. O que ele vai... Samuel, te cortar. A minha esposa falando aqui, ó, Flávia, ela botou assim, ó:
Ela está dizendo que foi do Kinder Ovo, papai. Era uma plaquinha do Kinder Ovo. Tá aqui a história. A Flávia colocando aqui, ó. Aí você compra E aí, o que ele mais gosta de brincar é uma garrafinha da água. Que tá... Ô, Samuel, você compra a Baby Life de R$ 500, ela tá brigando por conta da plaquinha de plástico do bendito do Kinder Ovo. Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Legal demais, Sullivan, legal demais. E outra coisa, Sullivan, que eu tenho percebido que está aumentando muito, principalmente nessa geração mais nova, tá tendo uma reconfiguração aí, né, nas empresas e tal, o crescimento desse interesse de qualidade de vida mesmo. Hoje, qualidade de vida é essencial para a grande maioria, pelo menos dessa nova geração. E eu já sou da geração que peguei um pouquinho dessa importância de atividade física, de não ser sedentário, de tudo isso. E eu vejo hoje que meus pais também mudaram, né? Meu pai era absolutamente sedentário. Hoje ele faz os treinos dele todo dia porque ele sabe o quanto que isso traz de benefício até pro trabalho dele. Ele dirige muito e tal. Então, assim, o quanto que isso impacta esse novo formato até de contratação de empresas, esse interesse de qualidade de vida. O que eu acredito é o seguinte, tudo isso é importante, né? A qualidade de vida é importante, o resultado no negócio também é importante. O que eu vejo muitas vezes, e que eu particularmente discordo, é a questão da polarização que as pessoas fazem, né? O ser humano ele é muito extremista, ou ele é 8 ou ele é 80. Né? Então eu vejo muitas vezes o cara, minha qualidade de vida, minha qualidade de vida, minha qualidade de vida, e usa isso muitas vezes como um pretexto, né? Uma desculpa, não alcance de resultados específicos. Eu sempre digo o seguinte, nós vivemos em uma determinada sociedade que, claro que a qualidade de vida é importante, que, claro que o resultado financeiro também é importante, que, claro que toda empresa vive para pagar uma conta no final do dia. Né? Então, assim, o que eu acho muitas vezes é que assim, existem muitos conceitos que são deturpados. Né? Então, o que eu chamo de conceito deturpado? Aí o cara fala da qualidade de vida e aí o cara esquece que um negócio ele precisa dar um resultado. Então, assim, a empresa ela serve, claro, sim, para ela ser um meio para você ter a sua qualidade de vida, uma série de coisas, mas a gente não pode esquecer que existe um negócio e que esse negócio precisa de uma rentabilidade, precisa de um resultado específico. Do contrário, ele deixa de existir e aí ninguém que estava envolvido naquele negócio vai ter a qualidade de vida específica, né? Que tanto busca. Então, assim, eu não gosto dos extremismos, entendeu? Ou é 100% qualidade de vida ou é 100% workaholic. Não. Dá para equilibrar, dá para ter bom senso, tanto no trabalho quanto em dezenas de outras coisas na vida, mas as pessoas muitas vezes elas gostam de polarizar, né? Ou um lado. Eu acho legal, Sullivan, porque eu não gosto. Eu sempre bati num ponto, pelo menos com a minha vida, que se você faz o que você gosta, se você é satisfeito com o que você está tendo, você vai estar feliz, independente de trabalhar muito, independente de várias coisas. Eu passei anos na minha vida, por exemplo, eu fiz 2 faculdades juntas. Então, eu fazia uma faculdade de manhã, uma faculdade à noite, e no final ali você sabe que aperta os estágios, então eu saía de um estágio e ia para o outro. Resumindo, saía de casa às 6 horas da manhã e chegava em casa 10, 11 horas da noite, e nesse meio tempo ainda tinha que encaixar os tratamentos, fisioterapia, tudo isso, e tinha uma vida social bastante ativa, universitário, amigo, né? Tinha meu tempo ali para fazer as festas e tal. E as pessoas falavam, nossa, mas você não tem... Como é que é a qualidade de vida? Eu falava, gente, é normal. Né? Você começa a priorizar algumas coisas e te dá uma noção de produtividade muito grande. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte, falava, olha, Samuel, vai ter esse negócio aqui, eu vou dar para você fazer. Sabe por quê? Quando eu quero um negócio bem feito, eu vou dar para quem tem muito compromisso. Porque quem tem pouco não é comprometido. E eu acho que vai mais ou menos por aí. Às vezes são ciclos. Eu, quando estava em 2017, que eu me preparei para o teatro, eu dormia 4, 5 horas por dia. Não vou entrar na questão se isso é certo ou se é errado, mas eu precisava disso porque eu treinava 3, 4 horas por dia, tinha que trabalhar e um monte de coisa. São ciclos na nossa vida que às vezes a gente passa
para alcançar os resultados que a gente quer. Eu sempre tive a... O que eu acho, desculpa te cortar, Samuel, o que eu acho é o seguinte, de novo a gente bate na tecla da polarização, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, isso que você fez, eu considero algo saudável. Eu não considero algo não saudável. Por quê? Quando isso é não saudável, quando você não tem uma expectativa de término, né? Quando você não setou uma data, quando você não estabeleceu uma meta, quando você não sabe quando isso vai acabar, né? Aí eu considero que não seja saudável. Agora, algo que você traçou para você, determinou um prazo para fazer isso, quer alcançar isso, qual é o problema? Qual é o problema de você se dedicar, de você ter apenas 4 ou 6 horas de sono? Ok, isso não é melhor indicado pelos cientistas e médicos de plantão? Legal, a gente sabe disso. Agora, quando você faz isso por um prazo, por alcance de um objetivo específico, seja uma faculdade, uma pós-graduação, o alcance de uma meta, a compra da sua casa, enfim, não importa o que você estabeleceu como meta, eu acho que isso é, sim, extremamente saudável, né? Isso é saudável, não tem nada de errado com relação a isso. Não saudável são os parasitas que não estabelecem meta nenhuma na vida e vivem, né, muitas vezes à sombra de outras pessoas, sem alcançar resultados nenhum, e por um outro lado, criticando as pessoas que são focadas e que fazem o que você, por exemplo, citou. Isso é exatamente não ter qualidade de vida, não ter autonomia, né, Sullivan? Pessoas que não têm liberdade realmente, porque se você não tem sonho, você não tem liberdade. Se você não tem disciplina, você não tem liberdade. Eu bato muito nessa tecla, porque assim, eu fazia cada 3 meses, por exemplo, terminava minhas provas, eram 4 bimestres por ano, eu bati minhas metas e ia passar uma semana na casa dos meus pais. Aí eu ficava de férias, dormia até tarde, era férias para mim, era uma semana de férias. Então eu tinha 4 mini férias nesse período do ano, fora as férias convencionais. E aí eu descansava, recarregava energia e era a minha recompensa. E às vezes esse prazo de férias que eu tirava me motivava a continuar quando eu estava cansado, quando estava difícil. Porque muitas vezes eu fazia uma prova de noite, semanas de provas eram de faculdade diferente, mas as semanas de provas caíam sempre igual. Então eu fazia a prova de noite, tinha prova de manhã, já tinha prova de noite de novo. Então, às vezes, dependendo da matéria, se fosse uma matéria que eu tinha mais dificuldade, eu tinha que passar a noite ali estudando, e aí ficava, pô, se eu dormir eu vou esquecer, sabe aquele negócio? Muita informação e, pô, eu fazia de tudo, né, cara? Assim, pô, botava uma bacia de gelo, botava os pés dentro, todas as técnicas que tinham para mim ficar acordado, para mim fazer que não dependesse de remédios, eu fazia. E isso hoje é muito importante para eu ser o que eu sou hoje e de ter essa vida que eu tenho hoje. Então é super legal essa abordagem sua sobre qualidade de vida, porque eu vejo que a grande maioria vai sempre para o outro lado. Não, o importante é ter qualidade de vida, o importante é ter tempo com a família. É fundamental. É tão importante ter tempo com a família que eu trabalho com a minha mulher, porque no horário que a gente trabalha, a gente está junto também, conversa sobre outras coisas. É um valor que a gente tem, mas que faz também com que a gente se impulsione, tenha mais vontade e consiga bater os objetivos juntos. Você sabe, Samuel, o Brasil ele vive um momento, como é que eu vou dizer? É um momento assim muito delicado se a gente olhar do ponto de vista do nível de consciência das pessoas, né? Delicado em que sentido? As pessoas são extremamente extremistas, né? As pessoas, algumas acreditam que a emoção pode resolver todo e qualquer problema, né? Outras acreditam que a razão pode resolver todo e qualquer problema. E outras acreditam que se você não pensa como eu penso, então você merece a morte, você tem que morrer, né? Então, assim, é muito engraçado isso, a gente olhar todo esse movimento de transformação que ele vem acontecendo no nosso país hoje, ele vem acontecendo muitas vezes, não é por elevação de nível de consciência, é por baixa elevação de nível de consciência, né? As pessoas não têm, assim, as pessoas não têm senso crítico, as pessoas não questionam as coisas, né? As pessoas não pensam sobre as coisas, as pessoas elas leem um parágrafo
e tomam aquilo como verdade absoluta, né? Acho que nós estamos vivendo a década da generalização. As pessoas generalizam tudo, né? Polarizam tudo. Eu vou tentar resumir tudo isso que você falou. Você votando quem eu votei. É muita informação e pouca profundidade, né? Exatamente. É muito conteúdo muito superficial. Eu gosto muito da lei de atração, física quântica. E aí hoje parece que todo mundo entende muito bem esse processo. Tem gente que eu chego e falo, pô, e aí, tá estudando? Quer passar no concurso? Tá estudando? Não, mas ó, eu tô rezando todo dia, tô acreditando. Cara, não vai baixar um espírito te ajudar na hora da prova. Você tem que fazer o seu e acreditar. E a parte de acreditar, ela é importante para que você se continue no caminho, com disciplina, estudando. Porque se você não acreditar, aquilo ali não vai durar muito longo prazo, né? Você vai estudar uma semana, na segunda semana você já desmorona. Então eu sempre acreditei, pô, eu vou andar. Desde pequeno, assim, minha mãe falava muito, olha, Samuel, visualiza você andando. Só que o seguinte, minha mãe fazia 2, 3 horas de fisioterapia por dia em mim, numa criança. Agora, que criança que gosta de fazer fisioterapia? É desagradável. Tô te falando de bebê, não é assim criança. E depois eu passei a infância inteira fazendo fisioterapia. E muitas vezes eu briguei com a minha mãe porque ela me fazia fisioterapia e ela falava, olha, eu quero que você ande. Esse aqui é o jeito que eu tenho de fazer o melhor por você. E a gente sabe, hoje, estudando essa parte de anatomia, que tudo tem uns processos. E que se ela não tivesse feito aquilo naquele momento, eu ia ficar mais velho, eu ia perder o time de algumas coisas e não ia ter a resposta que eu tive hoje. Eu sou muito grato. Você quer ver uma coisa interessante, Samuel, hoje em dia? Você tocou numa coisa interessante aí, que é a questão das pessoas estudarem uma coisa e estudar outra, né? Não sei se você já reparou, mas o Brasil, ultimamente, principalmente nos últimos 4 anos para cá, ela tem ela está recebendo a onda da criação de métodos. Você já viu isso ou não? O cara fala assim, eu criei o método X, o outro criou o método Y, né? Aí tem o método Light, Diet, e por aí vai, né? Fora os outros métodos que existem. Então, assim, os caras tem especialista para tudo, o cara cria método, e todos os métodos ultra revolucionários que transformam a vida de todo mundo, né? E eu acho interessante isso, que assim, hoje eu nunca vi tanto especialista em neurociência como já apareceu ultimamente. Eu nunca vi tanto especialista em psicologia positiva como já apareceu ultimamente. Eu nunca vi tanto especialista numa série de coisas que aparecem. Então, assim, é tanto especialista. Tem hora que eu vejo os caras falando umas coisas que eu falo assim, os caras são inteligentes pra caramba, cara, e eu sou burro. Entendeu? Eu sou o asno da história. Porque, assim, cara, é impressionante como tem gente inteligente, né? Como tem gente sabida, que nem dizia minha avó, como tem gente sabida nesse mundo ultimamente. Então, assim, meu amigo, a questão é o seguinte, para com essa história de métodos ultra revolucionários e começa a fazer, né? Tem um método que funciona sempre, faz, executa, levanta e faz. Faz, erra, vai ajustando, vai acertando. Exatamente. Né? Dificilmente você vai acertar de primeira. É super legal isso, porque realmente acontece isso e as pessoas, elas querem cada vez mais o conteúdo mastigado, elas querem, não, o passo a passo da riqueza, o passo a passo. Cara, isso aí é trabalho, isso aí, né? Se fosse simples colocar e aplicar, todo mundo que lesse um livro sobre prosperidade ia ficar próspero, né? Não é bem assim. Eu lembro que na época que eu tinha um comércio, eu fiz consultoria com um cara, e na teoria o cara era fera. E aí, começando a conversar, já tinha iniciado a consultoria, realmente os conselhos deles eram muito bons. Eu olhei pro cara, e aí, qual é que é a tua empresa? Eu não tenho empresa. Eu acabei minha consultoria naquele dia, porque como que alguém vai me dar uma consultoria se ele não tá... Não é que ele precisa estar passando naquele momento, mas se ele nunca passou essa... Porque assim, uma coisa é o cara falar, pô, faz isso e aquilo, olha aqui, ó, essa visão, mexe na fachada, tá? Outra coisa é ele falar tudo isso envolvido, aí entra a questão da gestão emocional, na situação emocional que eu estava, perto de fechar o negócio, ou eu dava a volta ou eu tinha que fechar. Então ali eu não tinha mais margem para erro. Né? Então, assim, cara, se o cara não passou por isso, como é que ele orienta empresários para ser empresários de sucesso?
E assim eu vejo muita gente em várias áreas, né? Tem muito aproveitador, Samuel, no mercado hoje. Tem muito aproveitador. E assim, tem aproveitador em diversas áreas, né? Eu sempre brinco nos meus cursos, assim, que eu digo o seguinte, e eu começo a falar isso logo de manhã. Eu falo assim, se você veio aqui buscar receita de bolo, você está no dia errado e no curso errado. Você tem às 9 da manhã na Maria Braga. Aí você encontra a receita de bolo. Aqui não vai ter receita de bolo, amigo. Tem técnica, tem estratégia para você fazer. Agora, se você não fizer, esquece, não vai acontecer absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, essa questão da autorresponsabilização do indivíduo ser protagonista, né? É o protagonismo que falta hoje. Então, o que a gente vê muitas vezes é a pessoa terceirizando responsabilidade para governo, terceirizando responsabilidade para um, para outro, para pai, para mãe, para familiares, mas não assume a responsabilidade dos seus atos, né? E não assume principalmente o protagonismo. O que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero ter? É isso que eu não vejo muitas vezes as pessoas fazendo, né? Eu gosto de tem um texto na internet que eu não lembro de quem é, eu não sei se é do Nelson Rodrigues, acho que é do Nelson Rodrigues, que fala assim, existe muito curso de oratória, né? Ensinando o sujeito a falar, mas não existe curso de escutatória, né? Ensinar o sujeito a escutar, né? A ter atenção com o outro, com o que precisa ser feito, enfim. Então, isso é o que eu falo que às vezes falta, é o sujeito ter essa autopercepção, ter esse protagonismo e ele fazer a coisa acontecer. E não ficar terceirizando para o método do João, do Pereira da Silva, enfim, né? do que as pessoas acabam propondo como coisas que aí bate uma varinha de condão, aí tudo muda, e tudo se renova, e tudo se transforma. Aliás, Sullivan, uma das coisas que mais me chama a atenção no teu conteúdo faz tempo é a forma que você está lidando com o coach, né? Para que isso seja realmente levado a sério. A gente sabe que muitas pessoas se denominam coaches e não têm a formação, às vezes nem na área específica. Eu conheço gente que vende suplementos e se denomina coach de emagrecimento, né? Sem nenhum conhecimento, nem na área de nutrição, nem na área de coaching, nem na área nenhuma. Ele só entende o que está ali no suplemento, enfim. E queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo, qual que é a sua intenção com isso, porque a gente sabe da seriedade do Slack Coaching, o instituto que você é o presidente, né? E é uma referência, tudo, e como que vai esse processo, assim, essa luta que você tem para levar o coaching mais a sério? Olha, primeiro que você usou o nome certinho, é uma luta, né? Agora, o que eu vejo, a leitura que eu faço de mercado, né, Samuel? O brasileiro tem uma questão semântica no termo coaching, né? Se nós pegarmos a palavra coaching, ela não tem uma tradução, que chegaria mais próximo disso seria treinamento. Coaching, Treinador. né? Coaching, a Aham. metodologia. Quando a gente fala coach, a tradução é treinador. Então, o que nós temos hoje? Né? Eu costumo dizer que nós temos uma avalanche de coaches, né? Profissionais, coaches, treinadores, que não fazem coaching. Então, tem uma diferença muito grande entre o sujeito que é coach e faz coaching e o sujeito que é um treinador. Né? Por exemplo, o Anthony Robbins, ele é um cara, né? um treinador americano, e nos Estados Unidos ele se intitular coach, tá certíssimo, porque ele é um treinador. Então lá ele não vai se intitular treinador, ele vai se intitular coach, né? Naturalmente, porque não tem nada de errado. Mas não quer dizer, por exemplo, que o Tony Robbins faça coaching. E eu bato nessa tecla do Tony Robbins desde 2005, 2002, 2003. Gente, Tony Robbins é um cara que é um excelente comunicador, manda muito bem em programação neurolinguística, é uma sumidade no que faz. Mas ele não é um cara que atua com coaching, né? Aí saiu um documentário no Netflix e tal sobre ele. As pessoas começaram a assistir e falaram assim, pô, olha aí o que o Sullivan estava falando. E começou a mostrar os eventos dele e as pessoas começaram a ver que o cara não faz coaching. Não estou desmerecendo o trabalho do Tony. O trabalho dele é sensacional. Sim. Só não é coaching, né? Aí o que aconteceu? No Brasil aconteceu um movimento muito legal. Que eu brinco, que o que foi?
as pessoas também confundem modelagem, né, com cópia. Então, muita gente foi para fora, assistiu o Tony Robbins, outros assistiram aqui também, e começaram a copiar o Tony Robbins. Tem gente que copia até o jeito do Tony Robbins bater palma, né? Que não é Conheço muito. Que não é modelagem, é cópia, e é cópia frajuta. Então, eu digo o seguinte, tem uns Tony Robbins do Aroche aqui no Brasil, sabe? Tem uns Tony Robbins do Aroche que, assim, vende essa falácia, muitas vezes, do desenvolvimento pessoal, mascarado de coaching, numa pegada que não tem nada a ver, não tem nada a ver. E, assim, demorou muito tempo para começarem a entender que o que eu falava do Tony Robbins não era contra o Tony Robbins, era que a abordagem dele, de fato, não é coaching. E outro dia eu gravei um vídeo sobre isso, uma menina fez um comentário no YouTube, falou, vai falar pro Tony Robbins que ele não é coach. Mas ele não é coach, ele mesmo fala que não é coach. Né? E as pessoas compram essa ideia. Mas é aquela história, cara, tem de tudo, tem mercado para tudo, frase de vovó, para todo pé cansado existe um chinelo velho. Né? E toda panela encontra a sua tampa, não é assim? Então, se a coisa velha, a gente sabe que isso funciona dessa forma. A única coisa que me deixa triste é o quanto o brasileiro, né, quanto o brasileiro não tem a capacidade de ser questionador sobre as coisas, de analisar as coisas, de pensar sobre as coisas, de questionar as coisas. As pessoas não questionam, elas simplesmente acatam, elas simplesmente aceitam, né? Uma das coisas que eu sempre falo nos meus cursos para os meus alunos é assim, ó, levante a mão e me questiona toda vez que você tiver dúvida, toda vez que você não entender. Primeiro, você não está aqui para aceitar, você não está aqui para simplesmente executar, você está aqui para aprender. Então, lembre-se, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunte. Levante a mão, pergunte, questione, traga a sua dúvida, que a gente, a partir da sua dúvida, pode te apoiar, te ajudar. Do contrário, não saia daqui achando que tudo que eu disse é verdade absoluta. Não, questione, pergunte, estude, vá atrás. Mas, infelizmente, a gente sabe que a maioria não vai por esse caminho, né? Pois é, mas eu acho muito legal e eu já tinha muito claro para mim a definição do que é coaching, de levar para um ponto A para um ponto B, mas a definição do que não é coaching e aonde o coaching não cabe, que muitas vezes ele é confundido com terapia, você deu essa definição brilhantemente, né, de uma maneira muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo a gente. Olha lá, o próprio Tony, o Isaac falando, né, que o próprio Tony diz que não quer que chame ele de coach, mas o brasileiro acaba olhando para ele, chamando ele dessa forma, né? O que é completamente equivocado. Mas, enfim, você vê que ele mesmo faz esse tipo de abordagem. Então, olha só que legal, Sullivan, um monte de gente aqui que se formou pela Slack Coach, entre eles um amigo meu, meu colega palestrante de Barreiras, falou, olha, orgulho de ter me formado no Slack Coach, isso aí. Essa credibilidade é toda uma construção, né, Sullivan, de muito tempo no mercado, entregando resultado para muita gente. E não é do dia para a noite, né? Exato. Bacana demais. Desculpa te interromper aí. Imagina. Então, assim, o que acontece muitas vezes nessa questão da... Eu esqueci até a tua pergunta que você estava falando antes. Você estava falando do... Repete aí, Samuel, desculpa. Deixa eu ver aqui, pô, eu também esqueci. Do que não é coach. Então, terapia, exatamente, do que não é coach. Você sabe que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha, antigamente eu levava 5 minutos para dizer o que é coaching. Hoje, quando eu começo um curso, eu preciso de meio dia para dizer o que não é. Então, 5 minutos a gente dizia o que era. Agora precisa de meio dia para dizer o que não é. Por quê? Porque é uma deturpação, mas tudo isso acontece por conta do quê? Por conta dessa história que eu falei. São os coaches que não fazem coaching. E eu não estou dizendo que o que fazem não funciona, né? Só estou dizendo que não é a essência do processo, né? Não é o processo propriamente dito. Então, o Brasil ele teve essa desconstrução, como é que eu vou dizer? Essa deturpação de mercado, essa confusão do que de fato é a proposta de um processo de coaching, do que é essa proposta do desenvolvimento, né, propriamente dito. E eu sempre falo o seguinte, a estruturação de um processo de desenvolvimento, né, ela se dá em 3 passos.
é a base, o desenvolvimento de competências específicas, o meio, a capacidade do indivíduo fazer a gestão emocional e o topo comportamento, né? Então, muitas vezes eu desenvolvo uma competência e eu preciso demonstrar essa competência através de comportamento. Essa competência precisa vir aqui para o topo, né? Eu tenho que mostrar no dia a dia. Só que quando eu tenho a competência aqui embaixo e aqui em cima eu tenho a demonstração dessa competência através de comportamento, muita gente não consegue demonstrar isso por fatores limitantes emocionais, né? Agora, é aqui onde mora o perigo, muitas vezes. Por quê? Se essa limitação emocional ela gera para o indivíduo um sofrimento emocional, aí começa o limite da atuação do coach. O coach não deve atuar. Por que que ele não deve atuar? Porque ali tem um sofrimento emocional e esse sofrimento emocional é passível de ser trabalhado na área da saúde. Então, preciso procurar um profissional desta área para apoiar esse indivíduo a gerir a sua dificuldade de lidar com as suas questões emocionais. Então, quando a gente fala de um processo de coaching, para o desenvolvimento de comportamento e de competências, ele vai ir para o desenvolvimento do aspecto emocional quando não existe o sofrimento associado. E esse sofrimento muitas vezes vem de traumas, vem de situações passadas a quais o indivíduo não teve capacidade, né, de lidar. E quando eu digo não teve capacidade, isso não é demérito para ninguém. Todos nós somos incompetentes em algumas coisas, né? Então, essa incapacidade, muitas vezes, do indivíduo gerir o seu estado emocional é o que muitas vezes impede que ele demonstre suas competências através de comportamentos. E muita gente não sabe lidar com isso e acha que pode meter o dedo ali, pode mexer, pode fazer o sujeito... Eu falei na live da segunda-feira passada sobre a questão de ressignificação, né? Eu não ressignifico futuro, eu não ressignifico presente, eu ressignifico no presente o passado. E uma vez que eu estou falando disso, coach já não cabe, porque coach não trabalha o passado. Então, toda essa, sabe, essa confusão que muitas vezes associa a dor, traz essa reflexão de passado, traz essa dificuldade, muitas vezes esses trabalhos feitos por pessoas que não têm a devida competência gera mais problema do que ajuda o indivíduo, né? Gera mais um desafio do que propriamente apoiar o indivíduo. Então, tudo isso é fruto dos Tony Robbins do Arush. Maravilha, Sullivan. Show de bola, cara. Show de bola. Para a gente terminar aqui, eu queria que... Eu tenho uma pesquisa, um livro muito legal que tem, né? Que eu me baseio muita coisa nele, que é o jeito Harvard de ser feliz. Eu acho que isso tem tudo a ver com gestão de emoções e tal, porque nesse livro foi estudado até um presidente dos Estados Unidos. Eles pegaram vários alunos de Harvard durante várias gerações, e a pesquisa está sendo feita até hoje, é a pesquisa na história com maior longevidade de anos, né? E aí ela ia perguntando, por exemplo, o aluno entrava com 18 anos na faculdade, ela ia perguntando, o que te faz feliz hoje? Aí, pô, fama, dinheiro, relacionamento, mulher e tal, e isso aí ia mudando, esses conceitos iam mudando conforme a idade, né? De acordo com as mesmas pessoas. Isso aí, Samuel, só para você entender uma coisa, eu há muito tempo que eu digo aí, tem pelo menos mais de 15 anos, que eu venho falando e debatendo muito essa questão, que é o seguinte, eu acredito muito que as pessoas mudam os seus valores ao longo da vida, né? Porque os nossos valores é o que nos motivam. Então, quando você traz, por exemplo, essa questão, né, que o livro de Harvard, né, o jeito Harvard de ser feliz traz, que é justamente o seguinte, o que motiva um indivíduo com 18 anos não é o que motiva um indivíduo com 30 anos. Exato. São perspectivas completamente diferentes, né? Eu brinco, por exemplo, você quer exemplos muito simples? Eu já comprei sapato por beleza, hoje eu não compro sapato por beleza, eu compro por conforto. Então, assim, são esses pequenos detalhes, são esses pequenos detalhes na nossa vida que a gente vai vendo que os nossos valores vão mudando. Só que tem muita gente que prefere acreditar que valor não muda. Valor muda sim. Ora a gente prioriza mais, hora a gente está priorizando menos, né? E é justamente isso. Se você pegar o sujeito que está entrando na universidade com o sujeito que está saindo 4 anos depois, ele está valorizando coisas completamente diferentes. E aquilo que eu valorizo é a fonte da minha motivação. Eu sempre digo o seguinte, valor é o que nos motiva, valor é o combustível
que nos tira de onde nós estamos e leva aonde nós queremos chegar. É esse o combustível, são os nossos valores. É ele que traz a nossa motivação, né? Então é natural que qual é o nosso jeito de ser feliz, vamos dizer assim? É valorizar e viver de acordo com os nossos valores. Esse é o nosso jeito de ser feliz. Né? Se tem uma maneira de ser feliz, é viva de acordo com os seus valores. O que as pessoas não se dão conta muitas vezes? Que valores e meta, eles não andam duelando. Se você estabelecer uma meta que ela é incompatível com o que você valoriza, em algum momento na sua vida, ou você vai mudar a meta ou você vai mudar o valor. Que é justamente esse alinhamento que a gente trabalha dentro de um processo de coaching. É alinhar os valores do indivíduo sob uma perspectiva de quem ele é, né, na sua identidade, dentro da sua experiência, dos seus valores e das suas crenças, e o quanto aquilo está alinhado com o estado onde ele quer chegar e principalmente com a trajetória que ele quer percorrer. Eu sempre digo, Samuel, o seguinte, eu faço esse teste todo o curso meu. Eu pergunto assim, quem aqui estabeleceu uma meta e desistiu? Unânime, a sala levanta. Eu sempre digo o seguinte, vocês estão errados, né? Porque você não desistiu da meta. Se eu te provar agora que existe uma forma de você chegar na tua meta, você vai querer, as pessoas dizem, eu quero. Eu falei, prova, acabei de provar que você não desistiu da sua meta. Ou seja, salvo raríssimas exceções, não podemos generalizar, é óbvio, a gente não desiste da nossa meta, a gente não desiste do nosso estado desejado, a gente desiste do percurso. É o caminho que é árduo, é o caminho que é desafiador, é o caminho que a gente lida com paradigmas, é o caminho que falta motivação, é no caminho que os embates começam a acontecer, que as pessoas começam a bater de frente com você. Eu bato muito isso na questão de emagrecimento, porque identifica muita gente. Todo mundo sabe, para emagrecer você precisa ter um déficit calórico, ou seja, gastar mais calorias do que você ganha. Isso aí é um senso comum. Se fosse simples, né, se fosse só a meta e o objetivo, era só você bater o balanço calórico todo dia e você ir emagrecendo. Aí no percurso, né? Crédito e débito, né? Isso, não tem erro. Não tem erro para ninguém. Tem gente que bota a culpa na tireoide, todo mundo tem tireoide, né? Mas culpa é minha, aí você vê. Quiser. Aí você vai, no dia a dia, você tem que fazer escolhas, e no meio dessas escolhas que a maioria das pessoas que não consegue o resultado. Às vezes são pequenas escolhas que lá no final do mês vão te trazer talvez até uma nulidade de evolução no que você queria. Às vezes é um brigadeiro por dia e tal, enfim. Então, eu falo na questão de emagrecimento porque todo mundo entende como é que funciona, todo mundo sabe como é que funciona, e poucas pessoas conseguem realmente cumprir essa meta, né, da maneira que se propuseram a fazer. É isso aí, cara. É assim, cada um lidando com seus monstros, cada um lidando com seus desafios. Essa é a verdade da vida, né? E sempre olha para o vizinho e acredita que o monstro do vizinho é menor que o seu. Né? Cada um olha para o outro e acha que a grama do outro é mais verde. Mas a grande verdade é que é o seguinte, todos nós temos tudo para aprender, temos muito para ensinar também. E a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, que a gente não parar é o nosso processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento, que tem que ser constante. Isso a gente não pode negligenciar um só segundo. Samuel, nós temos 1 minuto para encerrar, senão o Instagram vai cortar a nossa live. Não, era isso. A gente terminou aqui, cara. Eu queria te agradecer aí. Muito, muito obrigado. Sullivan, foi incrível para mim. Foi um crescimento incrível. E, esse é um dia que vai ficar marcado para mim aí. Sempre aprendi muito com você por meio de internet. Hoje, poder estar aqui quase pessoalmente é uma honra e um prazer muito grande. Cara, o prazer foi meu e eu quero te dar parabéns aqui por essa pessoa e por esse exemplo de dedicação que você é, cara. Parabéns, te agradeço imensamente por você dar para a humanidade o exemplo que você dá sempre. Obrigadão, Sullivan. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Abraço a todos. Valeu. Um abraço. Outro. Que começou o cronômetro quando ele tem... Show de bola, gente. Um abraço para vocês aí que acompanharam a gente.
essa live vai ficar disponível 24 horas. Então, se você não viu, se você viu só um pedaço e quer ver inteira, você tem até as 20 horas de amanhã.